Primeiramente, Deroni, boa noite. Boa noite. A importância de um evento como esse, na sua opinião, Deroni? A importância desse evento é muito grande porque é necessário que o educador perceba que, mais do que tudo, ele é um exemplo e que ele não está ali apenas para passar conteúdo, mas principalmente para semear uma relação rica, uma relação harmônica, que vai ser uma referência na vida dessa criança, na vida dos seus alunos. E ele tem todo um papel que vai muito além apenas da questão do conteúdo. Na verdade, ele é uma espécie de líder, uma espécie de orientador, e que ele vai auxiliar, então, nesse processo de educação global, preparando as pessoas para a vida. Quem é o profissional psicólogo Derodi Sabe? Fazendo uma apresentação, perfil profissional, Derodi. Bem, o profissional Deroni hoje é palestrante em empresas, escolas, já há 20 anos, é psicólogo. Nós utilizamos já desde os 15 anos, né? São 38 anos, utilizando hipnose, regressão, trabalhamos com meditação também, dinâmica de grupo, damos formação em programação neurolinguística, trabalhamos assim no sentido do desenvolvimento pessoal e profissional. E trabalhamos com um tema muito importante que é a inteligência emocional, que temos nosso livro a respeito, porque hoje existem pesquisas, cada vez em maior número, mostrando, por exemplo, que 87% das pessoas que perdem os seus empregos, os perdem por questões de atitude e inteligência emocional. Ou seja, é mesmo que dizer que 87% do sucesso profissional depende do bom uso das emoções e não apenas de qualidades técnicas. Agora imagine o quanto isso é importante na vida pessoal, nos nossos relacionamentos. O tema da sua palestra, conflitos, como superá-los? Dá para fazer um resumo do que o senhor vai ministrar nesse momento importante de qualificação, ou mesmo até requalificação dos educadores? A primeira coisa que é importante é a pessoa perceber que conflito ele não é necessariamente negativo. E sempre há formas de transformar mesmo o conteúdo negativo de um conflito em um aprendizado, em um momento criativo, e que conflitos dependem, para serem superados, de uma otimização, de uma melhoria da linguagem, de uma comunicação da pessoa consigo mesma, da capacidade de ela dar e receber feedback, ou seja, dar informação para outro de uma forma que efetivamente ajude, de uma forma que seja benéfica, porque é diferente feedback e desabafo, né? Então existe toda uma maneira que a pessoa pode aprender para otimizar, para trazer mais qualidade às suas relações e prevenir os conflitos. Então, uma das coisas importantes que nós vamos trabalhar, não só superar, como aprender a prevenir, identificar elementos da nossa linguagem que, quando bem utilizados, uma linguagem consciente, isso vai fazer com que a pessoa, ela previna, que na medida que aumenta a afetividade, aumenta o vínculo, aumenta o respeito, a consideração, o conflito ele deixa de ser necessário. Ou seja, a pessoa, em vez de criticar, por exemplo, a outra pessoa, ela vai dirigir a sua avaliação a um aspecto comportamental que a pessoa pode mudar. Então, a pessoa é uma coisa, o comportamento é outra. Então, são atitudes, são percepções, na verdade, uma expansão de consciência, que quando uma pessoa numa empresa, uma pessoa numa escola, uma pessoa numa família, ela tem essa consciência, então ela previne os conflitos e, quando surge, ela tem uma atitude madura, uma atitude criativa e faz do conflito uma oportunidade de crescimento. É muito comum, volto a fazer o comentário, a crise familiar jogar a responsabilidade para os educadores. Contexto atual, muitas vezes, a crise familiar, pais estão com o tempo todo tomado para o trabalho, para a manutenção da família, e a responsabilidade até da educação, que deveria ser da família, é jogada para o educador. E aí, Deroni? Jogar a responsabilidade no outro é uma coisa antiga, José Henrique. Porque, veja, dizem que quando Deus perguntou a Adão, né? Adão, mas como? Comeste a maçã? Ele disse, não, a culpada é a Eva. Mas como, Eva? E a Eva disse, não, a culpada é a serpente. Então, é uma pequena
anedota, mas, ou seja, é uma coisa desde o princípio do mundo e nós evoluímos em termos de tecnologia. No entanto, em termos humanos, nós temos muito que aprender, inclusive até com indígenas, que muitas vezes têm uma qualidade de relacionamento maior e melhor do que nós, né? Então, devemos aprender a humildade, aprender a disciplina, a saber lidar bem com conflitos e saber lidar bem com limites, né? Porque a gente sempre diz que se o pai não dá limites, o traficante vai dar. A gente sabe que a desestruturação familiar está na base do problema das drogas, por exemplo. O título do seu livro, com mais de 12 mil exemplares já vendidos. Sinto, logo existo. Inteligência emocional e autoestima quando os profissionais, e nós temos também essa realidade, os profissionais afirmam que a depressão é cada vez mais grave, inclusive, principalmente em adolescentes. A importância dessa mensagem positiva, a valorização da autoestima, e o educador tem que estar preparado também para isso, Teroni. Sem dúvida nenhuma. E é importante perceber que 10% do que acontece na nossa vida, 10% é o que acontece na nossa vida. Porém, 90% é o que a gente faz com isso. Então, sempre há tempo. Inteligência emocional é algo que pode ser desenvolvido em qualquer idade. Atitude é algo que pode ser desenvolvido em qualquer idade. E eu tenho me dedicado a desenvolver em empresas, em escolas, todo um trabalho para que nós possamos, então, levar uma experiência. E isso tem transformado a vida, a qualidade de vida nos hospitais, em empresas imobiliárias, enfim, empresas de todo tipo, empresas de TI, porque, acima de tudo, o nosso relacionamento, a forma como nós convivemos, vai mudar a maneira de nós vivermos. Então, quando a pessoa olha a sua vida, a vida que passou, por exemplo, e olha buscando aspectos negativos, né, ela acaba com isso se deprimindo, se amargurando. Se ela olhar e ver o aprendizado que ela pode ter com cada coisa, fica bastante diferente. Muitas vezes, claro, ela precisa de um trabalho de regressão, um trabalho de hipnose, ela precisa de um trabalho para ir lá e resgatar, ressignificar, dar um novo significado àquelas coisas, para que ela possa transformar essas pedras, né, em tijolos, em degraus, para que ela possa, com isso, construir a sua vida. Por exemplo, na minha vida, eu passei um período de 8 anos de bullying do mais severo que se possa imaginar. Quando eu fui fazer a primeira terapia, o terapeuta disse assim: pô, a tua história de vida, você podia ser um esquizofrênico ou um bandido, já está no lucro, né? E aí eu fui buscar. Passei por mais de 20 escolas de terapia, primeiro como buscando ajuda, depois fazendo formação. E o que acontece? Então, justamente o sofrimento que eu tive na minha infância me dá condições de abordar o ser humano de muitas maneiras diferentes, ajudando um mais por uma via racional, o outro mais por uma via emocional, o outro mais por técnicas que trabalham com o corporal. Ou seja, nós temos que transformar a nossa ferida sagrada, vamos dizer assim, aquelas coisas que nós sofremos, transformar isso justamente no nosso maior trunfo. E nós temos muitos exemplos de vida por aí, né? Pessoas até que não têm nem braços nem mãos e são palestrantes internacionais, fazendo uma lição maravilhosa. Então, a nossa vida pode mudar. Começa na expansão da nossa consciência, no enriquecimento da nossa afetividade, um maior desenvolvimento do ser humano como um todo, porque Gandhi já dizia: cada ser que se eleva, eleva o mundo. E dizia também: sejamos a transformação que nós desejamos para o mundo. Porque muitas vezes a pessoa quer mudar o mundo e não arruma o seu quarto. Ou seja, precisa haver uma congruência, uma coerência entre o que a pessoa diz, entre o que a pessoa pensa, entre o que a pessoa sente e, sobretudo, com o que a pessoa faz. Então, esse desenvolvimento amplo que a gente busca, que a gente desenvolve através de técnicas de vários tipos, fazemos trabalhos uma vez por mês de liderança, autoestima, inteligência emocional. As pessoas podem conhecer através do nosso site. E amanhã vamos falar um pouco de tudo isso, mas, sobretudo, o que nós podemos fazer para usar nosso pensamento, nosso sentimento, nossas palavras, porque também se sabe, de uma forma positiva, porque se sabe que 85% das pessoas que têm câncer, por exemplo, e outras doenças graves,
tem muita mágoa, tem muita culpa. São pessoas que não perdoaram a si mesmo por coisas que fizeram no passado, ou então tem toda uma dificuldade com o medo do futuro. Enfim, acima de tudo, o conflito, quando aparece um World Trade Center, por exemplo, uma guerra, a gente pensa que é um problema dos governos, mas o conflito começa dentro de cada ser humano. Todos nós temos sombra e luz e precisamos, então, fazer exatamente a nossa parte, né? E, para concluir assim, diz que havia tem uma história que tinha um passarinho que a floresta pegou fogo, né? E o passarinho ia lá e soltava água em cima, e o macaco olhou, mas tu acha que tu vai apagar fogo da floresta? Você nunca vai apagar. E ele disse, eu sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Muito bem, outra palestrante que veio.